Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Lígia. Hoje nós vamos dar continuidade a um assunto que nós começamos a aula passada, que foi a respeito do reino protista. Então nós falamos a respeito dos protozoários na aula passada e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito das algas. Então só para relembrar, o reino protista é constituído aí dos protozoários e algas, né? São dois seres que representam esse reino. Apesar de eles não possuírem característica muito parecida uns com os outros, mas eles foram colocados dentro do mesmo reino, que é o reino protista, né? Então, a aula passada eu falei a respeito de características gerais desses dois organismos. Vou relembrar vocês. Então, os protozoários e algas são os representantes do reino protista. A nutrição. O que significa nutrição? Como é que eles fazem para poder obter ou produzir a sua energia, né? Então, no caso, existem organismos dentro do reino protista que são autotróficos, existem organismos que são heterotróficos. No caso, os autotróficos são as algas e os heterotróficos são os protozoários. Um organismo autotrófico é aquele que consegue produzir o seu próprio alimento. No caso da fotossíntese, né? Então, as algas realizam fotossíntese e produzem o seu próprio alimento. Já os protozoários, eles não conseguem produzir o seu próprio alimento. Em relação à quantidade de células, os protozoários são unicelulares, ou seja, possuem apenas uma célula, enquanto que as algas, elas existem aí seres, né, que são unicelulares e existem seres que são multicelulares. Então, existem grupos de algas que são unicelulares, existem grupos de algas que são multicelulares. E os dois organismos são eucariontes, apesar que os protozoários possuem célula célula eucariótica animal, e as algas possuem célula eucariótica vegetal. Agora nós vamos falar somente sobre as características das algas. Então, as principais características das algas. Todas as algas são autotróficas. Ou seja, todas realizam fotossíntese, todas produzem o seu próprio alimento, tá? E aquilo que eu já tinha dito, existem grupos que são unicelulares e existem grupos que são multicelulares. E o tipo de células das algas são eucariontes, aquela célula eucariótica vegetal, em que o DNA está dentro do núcleo, e ela possui várias estruturas chamadas organelas membranosas. Essas organelas, pessoal, elas vão desenvolver alguma função aí dentro da célula, viu? E aí eu vou falar um pouquinho também da grande importância que as algas, elas possuem para o ser humano, para o meio ambiente, para todos os seres vivos do planeta. Então, as algas têm uma importância muito grande, tanto economicamente, ou seja, ela vai fazer girar, né, recursos aí, né, a gente vai extrair dessas algas alguns tipos de substâncias que vão produzir produtos e depois a pessoa vai poder vender, gerando recursos, e também tem a questão da importância ecológica que vai beneficiar todos os seres vivos. Então, primeiramente, falar aí sobre a utilização das algas na culinária japonesa. Então, os japoneses fazem um alimento, né, chamado sushi, e esse sushi, ele é revestido, ele é envolvido por uma alga, né? Então, eles retiram essa alga lá do mar, né, onde estão produzindo, é igual a gente produzir alface, mais ou menos parecido, só que embaixo da água, né, na água do mar. E aí retira essas algas, secam ela, fazem lâminas e depois enrolam, né, o alimento nela. Dizem que o sabor é um sabor, né, diferenciado que ela libera. Inclusive não é doce nem salgado, é um outro tipo de sabor chamado umami, tá? É um sabor umami que a gente encontra no sushi por causa da alga. Bom, é extraído delas também o chamado agar-agar, né? O que seria esse agar-agar? É tipo como se fosse um açúcar extraído da alga. Esse açúcar ele é utilizado muito, pessoal, em laboratório para produção de colônias de bactérias. Então, por exemplo, suponhamos que eu vou trabalhar com um tipo de bactéria, para eu pesquisar essa bactéria, para eu ver se eu consigo
produzir algum medicamento para combatê-la, mas para isso eu tenho que procriar essa bactéria em laboratório. Então, eu vou usar na placa Petri, né, no recipiente lá do laboratório, esse açúcar. Ele é tipo um gel. Coloca lá na placa Petri, né, nesse recipiente de laboratório, esse agar-agar, e coloca a bactéria e ela vai se alimentar desse agar-agar e vai formar colônia, vai formar a sua população de bactérias e aí o cientista vai poder estudar essa bactéria, ok? Também é extraído uma substância para a fabricação de creme dentais e produtos de pele também, tá? Também elas podem ser moídas e misturadas em ração de animais, porque dizem os cientistas que possuem muitos nutrientes, então faz uma farinha e mistura na ração dos animais. Isso ajuda o desenvolvimento do animal, né, porque possui muitos nutrientes. Então, essas são as principais. Claro que existem mais, sim, né, mas as principais importâncias econômicas são essas, ok? A importância ecológica primeiro, ela vai servir de alimento para outros seres vivos. Então, por exemplo, tem baleia que se alimenta de animais, tartarugas marinhas que se alimentam de animais, de algas, né? Então, a gente sabe que existem aí alguns tipos de baleia que vai se alimentar de animais, mas vai se alimentar de alga. Mas tem determinada espécie de baleia que só se alimenta de alga. As tartarugas marinhas se alimentam de alga. Existem alguns peixes que se alimentam de algas, tá? Então, elas vão servir de alimento para outros animais, para outros seres vivos. Também fazem parte do fitoplâncton. O que é o fitoplâncton? Fitoplâncton é um grupo de seres vivos que vivem no mar, né, que é formado por bactérias e algas fotossintetizantes. O que isso significa? São algas que são capazes, e bactérias também, que são capazes de realizar fotossíntese. É tanto, pessoal, que 90% de todo o oxigênio do planeta é produzido pelas algas, tá? As algas produzem aí 90% de todo o oxigênio do planeta. Então, se acontecer um desastre nas águas dos mares, né, algo que mate aí em grande quantidade de algas, né, ocorra um derramamento de agrotóxico ou de petróleo muito grande que contamine em grande quantidade a água marinha, vai ocorrer o quê? Morte desse fitoplâncton, morte das algas, morte das bactérias, e aí nós vamos ficar comprometidos com relação aí à produção de oxigênio, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, 90% de todo o oxigênio do planeta são produzidos pelas algas. Ah, mas a floresta amazônica não era considerada pulmão do mundo? Não. A floresta amazônica ela tem a sua importância, né? Ela produz oxigênio para nossa região, somente para nossa região. Fora as outras características que ela possui, que é muito importante para o equilíbrio do mundo, do planeta. Mas ela não produz oxigênio para todo o planeta, ela produz oxigênio para a nossa região amazônica. Quem produz oxigênio para o planeta são as algas. Quem pode ser considerado pulmão do mundo são as algas, tá, pessoal? A gente não pode tirar, né, as características importantes da floresta amazônica, mas também não podemos tirar as características das algas e passar para a Amazônia, para a floresta amazônica, tá bom? E é isso, pessoal. Então, as algas, elas possuem aí grupos de seres unicelulares. Então, quem são esses grupos de algas unicelulares? Tem aí um filo chamado Bacillariophyta, né? Crisófita, Dinofita, ou Dinófita, tanto faz, Euglenófita. Esses são os grupos de algas unicelulares. Já as algas multicelulares são Charófita, Clorófita, Feófita e Rodófita. São os grupos de seres que possuem mais de uma célula aí,
tá bom? Então é isso, um grande abraço, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo que eu estarei à disposição, tá bom? Um grande abraço a todos!